Bem-vindos ao Podente da Centopeia, podcast voltado para o mundo da engenharia, numa parceria entre o CREA, de Minas Gerais, e a Centopeia, que é a Associação Centro-Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia. Hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, né? Como você sabe, a gente não recebe apenas engenheiros, o pessoal da agronomia, mas todas as pessoas que têm alguma correlação com essas áreas especificamente, né? Que é o caso da Edivânia hoje. Edivânia, se apresenta para nós, vou deixar você se apresentar. Vai ser um prazer. Meu nome é Edivânia, eu sou psicóloga, já atuo há um bom tempo e hoje eu atuo especificamente na clínica. Mas no meu início de carreira, eu comecei dentro de empresas e onde eu tive a oportunidade de trabalhar com bastante engenheiros. Minha primeira oportunidade de emprego, eu trabalhei numa empresa de ramo florestal, onde eu tinha contato com engenheiros florestais, engenheiros de segurança, enfim, aprendi bastante. E hoje, dentro da clínica, eu também recebo muitos engenheiros que buscam por questões pessoais, profissionais. Então, é muito significativo e é prazeroso estar aqui podendo falar para esse público tão distinto e tão importante. Oh, que legal, Edivânia. Edivânia, nosso tópico hoje ele é muito claro, né? Que é saúde mental especificamente. Sim. Eu queria saber, na verdade, de você, como que surgiu de você esse paralelo entre a saúde mental e a engenharia, né? Os engenheiros, esse atendimento dos engenheiros aí. Começou dentro da empresa, né, onde a minha função era trabalhar desde a seleção até o desenvolvimento de cada um dos engenheiros. E, independente da especialização, a gente percebe que os desafios são grandes para cada um, enquanto profissional, enquanto pessoa. E dentro do consultório, hoje eu trabalho para outras empresas. Eu presto serviço para algumas empresas enquanto psicóloga clínica. E eu recebo profissionais que já estão num grau de estresse elevado, buscando ajuda, buscando esse cuidado. Então, eu percebo que a permissão para um autocuidado, para se conhecer melhor, contribui bastante para um equilíbrio de cada um e, consequentemente, tanto a carreira quanto a vida pessoal são beneficiados. Então, eu acho de extrema importância falar sobre saúde mental para a profissão de engenheiros. Vou dar um exemplo pessoal meu, né? Eu já tive um certo contato com a engenharia, eu comecei um curso de engenharia, eu fiz 6 meses do curso de engenharia e eu não quis continuar, e um dos motivos foi porque eu achei o curso muito excessivo. Sim. E se o curso já era excessivo, você imagina a profissão, né? Sim. E muitas vezes a pessoa está tão inserida ali naquele ambiente dela, de trabalho, de correria, daquela coisa toda, que ela não repara o tanto que aquilo pode ser danoso para a saúde mental dela, né? Aí eu acho que vem a importância da atuação de um psicólogo junto a esse tipo de profissional, que é muito exigido, que tem essa carga de exigência muito grande em cima dele. E eu queria pegar até esse gancho seu sobre a questão do preparo para ser um engenheiro, né? Que a escola começa a fazer. Hoje a gente percebe, sim, que na graduação o engenheiro ele tem um preparo bem legal, a resiliência dele é trabalhada. No entanto, é só na prática que as situações de estresse vão acontecer verdadeiramente. Então, eu acredito que sim, uma oportunidade que se tem hoje é que a graduação, que as escolas já comecem a preparar esse apoio psicológico para os alunos, né? Eu acredito que alguns cursos como liderança, inteligência emocional, essa questão de lidar com o estresse, inclusive, no meu caso, um exemplo meu, eu cursei universidade, cursei meu curso, onde também existia engenharias. E lá a gente aprende a ser psicólogo dentro da faculdade, com estágios. E os meus primeiros clientes também foram engenheiros. Era engenharia, eu tinha da civil e agrônoma. Então lá a gente percebia que eles estavam tendo um preparo para, quando profissionais, já se conhecerem melhor e encarar melhor as situações do dia a dia. Deixa eu te perguntar, Edivânia. O profissional de engenharia, né, vamos dizer assim, um engenheiro, ou então até um estudante também, dependendo da situação, tem desafios ali que eles são únicos, eles estão estritamente atrelados à profissão ou ao estudo do engenheiro ali no geral? Acredito que sim. Se a gente for olhar especialmente, hoje o engenheiro, como outras profissões também, mas vamos falar aqui especificamente do engenheiro, eu acredito que ele já vem para o mercado com a carga de responsabilidade muito grande, né? A responsabilidade técnica de um engenheiro. Hoje, o trabalho deles impacta na vida de quantas outras pessoas. Então, eu percebo que a profissão, ela desenvolve e gera uma autocobrança muito grande para cada um. Eu percebo também que o engenheiro, independente da área, ele tem um compromisso muito grande com a entrega. Eles têm que entregar muito com um tempo muito curto.
E isso gera muita ansiedade, muito estresse. Então, eu acredito sim que a carga horária é muito elevada, o volume de trabalho é alto e, em especial, a autocobrança. Eles já saem da faculdade com essa autocobrança, desde estudante, como você percebeu, sim. E esse caminhar durante a vida, eles se cobram muito, são cobrados, mas, em especial, se cobram muito durante todo o trajeto. Sim. Tem uma piada que a gente costumava fazer muito na engenharia, né? Que um erro de um médico mata uma pessoa, né? O erro de um engenheiro pode matar várias, dependendo da situação. A consequência, então, a consequência é muito grande, né? Essa autocobrança realmente ela tende a ser um problema muito, muito grande, né? E traz o medo para pertinho, né? E assim, né? Com vários outros fatores, né, da vida cotidiana, você pode ter um aumento expressivo, igual você já citou, da ansiedade, por exemplo, né? Sim. São vários modelos assim. Mas eu gostaria que você agora falasse um pouco mais da experiência que você já teve com esses profissionais, né? Você já citou quais são as coisas mais comuns que acontecem ali com eles, né? Mas eu quero saber da sua experiência, né? O que você pode ter, o que você conseguiu visualizar de uma pessoa ali que ela começou a tomar consciência que, né, da saúde mental dela precisava ali de um apoio, de começar a se entender um pouco melhor como profissional da área. E você vê o desenvolvimento dessa pessoa. Você já conseguiu visualizar isso? Como que funciona normalmente? O que essa pessoa tem de benefício tendo a psicologia atrelada ali ao ramo dela? O mais gostoso, mais interessante da psicologia é que cada caso é um caso. Cada ser humano que chega é um ser humano único. Então, eu já recebi casos... Primeiro, vamos pensar no recém-formado que chega, né? Quando eu trabalhava dentro da empresa. A questão da autoconfiança, desse medo de dar errado. Então, a gente trabalhar as habilidades dele, esse olhar para dentro, perceber... Porque o curso de engenharia, por si só, já é um curso difícil, com matérias mais elaboradas. Sim. Então, esse desafio de mostrar as competências de cada um, que o comportamento dele influencia nos resultados. Então, eu já percebi pessoas que tinham muito medo e que foram adquirindo confiança no decorrer do tempo e hoje são profissionais que estão em um cargo de gerência, de gestão, em empresas incríveis. Então, e outro caso hoje na clínica que chega grande, eu acho que eu tenho um recente que eu atendi, uma pessoa que chegou já se afastando do trabalho, né? Por essa carga de trabalho elevada, por essa autocobrança. Então, chegou um esgotamento físico e mental que a pessoa já não conseguia mais trabalhar. E qual foi um sintoma que essa pessoa teve? Claro, que eu acho que é importante a gente estar observando. Ela estava tendo muitas crises, ficando muito tonto. E foi procurar um médico, um neuro, Sim. um otorrino, né? E aí, quando ele chegou lá, ele teve uma crise de estresse tão elevada que possibilitou que ele perdesse uma porcentagem da audição. E afetou o labirinto, que dá a crise de tontura. Então, foi diagnosticado que a causa, fator para labirintite, para as crises, é o estresse. Então, ele chega no consultório para buscar ajuda para aliviar esses sintomas de estresse. Então, hoje, ele é uma pessoa que ele tem mais qualidade de vida, ele equilibra o horário de trabalho, o horário do lazer, ele consegue fazer uma atividade física, ele consegue olhar para as suas questões e a audição não voltou, não. Ficou essa lembrancinha. Mas ele consegue ter uma vida com bem mais qualidade hoje do que no passado recente. Assim, né? É até interessante a gente falar isso, que muitas vezes a gente acha que o problema, né, a diversidade psicológica, ela fica ali no ramo, né, no ramo psicológico e morre ali, bem né? Longe, bem longe. Ela vai para o físico mesmo, né? Dependendo da situação que for aí, pode ter um problema mais grave, com certeza. Sim, como eu falo também, que eu acho que é um caminho de mão dupla. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito em conjunto. Eu recebo também no consultório muitas pessoas que têm sintomas, um excesso de cansaço, um estresse, que quando a gente também pede para fazer uma bateria de exames, é diagnosticado uma ausência de vitaminas, um ferro com nível baixo, enfim. Eu acho que tem que se fazer um trabalho investigativo no consultório. Então, eu, enquanto psicólogo, gosto de fazer muita parceria para a questão do ser como um todo. Sim. Então, desde a saúde física, bem como a saúde mental, sendo trabalhado paralelo. Esse conjunto ele é muito complexo, né? Sim. Não é uma coisa que você consegue olhar e falar assim, não, eu sei que essa pessoa está com isso, isso, isso. Né? Você tem que analisar todo um contexto. Sim. Eu tenho uma situação de um amigo meu particular, que ele sempre foi um cara muito ativo, muito trabalhador, aquele cara que sempre fazia muita coisa e sempre muito bem-humorado, muito tranquilo. Aí ele começou a observar que ele estava sem disposição, a disposição dele muito baixa, ele não estava querendo fazer as atividades comuns que ele normalmente fazia, né? Aí ele foi numa psicóloga e a psicóloga falou assim,
eu conversei com você, ele não deu queixas de nada da vida dele, ele falou assim, ó, meu relacionamento tá bom. Meu relacionamento com meu filho tá bom, meu serviço, eu ainda, por mais que eu não esteja com tanta disposição, eu gosto do meu serviço, gosto de tudo e tal. Ela pediu ele, na época, né, um exame hormonal. Aí foi constatado que a testosterona dele estava muito baixa. Impacta. Aí muita gente, não, a pessoa está com depressão. Sim. Então a gente vamos caminhar junto. Ela analisou todo esse contexto, né? Ela falou assim, ó, você não tem uma queixa, assim, que seja tão relevante para você ter esse problema que você está me demonstrando, né? Por isso que a gente fala de que cada um é único. Então Sim. a gente tem que olhar e entender a história de cada um para fazer um trabalho bem feito. Com certeza. Agora tem um termo que eu gostaria de discutir com você aqui. Uhum. Cultura de alta performance. O que isso impacta aí na vida do profissional de engenharia? Como que isso aí está atrelado à saúde mental? Cultura de alta performance é um termo muito comum e muito habitual para eles, né? Então, assim, eu acredito, assim, trabalhando em organização, essa cultura de alta performance é cada vez mais pedida, mais olhada. Mas no mundo de engenharia tem tem uma consideração. O que eu percebo? Que tudo, quando a gente vai olhar nesse âmbito psicológico, tudo a gente olha muito do equilíbrio. Porque, se bem olhado, se bem trabalhado, se eu entender o que eu gosto, o que eu não gosto, quem eu sou, essa cultura de alta performance pode ser positiva. Eu posso me manter atualizado, eu posso me manter sempre buscando mais me desenvolver e bem como desenvolver aquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, estando bem, o meu olhar, porque tudo em cima do meu olhar, eu sendo engenheira e tendo esse olhar bem trabalhado, eu consigo pegar isso a meu favor. No entanto, como a gente percebe muito e como chega muito no consultório, esse caso do exemplo que eu trouxe da crise de estresse, era uma cultura de alta performance. Sim. O que acontece? Eu adoeço. Por quê? Eu estou olhando só para fora, eu estou olhando só para as minhas cobranças. Então, o meu organismo sente, a minha saúde mental sente. Então, eu percebo pessoas com nível de estresse e ansiedade extremamente elevados, que é proporcionado, sim, por essa cultura e é aumentada pela a minha falta de permissão de olhar para mim, de me cuidar, de me tratar, de perceber até onde eu posso ir, até onde, peraí, agora eu não vou. Então, assim, muitas vezes a gente é formado para não poder falar não, né? Eu estou trabalhando, eu preciso, mas peraí, eu sei o meu limite. E eu, sabendo o meu limite, eu posso fazer entregas a longo prazo. Sim. Eu não olhando para mim, não percebendo esse meu limite, eu comprometo também as minhas entregas a curto, médio e longo prazo. Eu tenho uma dúvida pessoal a respeito disso, né? Sim. Eu tenho uma amiga que ela atua no ramo correlato à engenharia, né? Ela, na verdade, ela é arquiteta, mas atua no ramo correlato. Sim, Mas a atuação específica dela é no ramo mais de engenharia do que de arquitetura, sabe? Mas eu observo muito, hoje em dia ela conseguiu melhorar muito, né, esse contexto dela, mas desde muito tempo atrás eu observava muito como que era a realidade dela. Ela teve um dia que ela falou na maior naturalidade do mundo para mim que ela tinha na semana, eu acho que 20 projetos para poder entregar. E é uma coisa, no ramo deles, é relativamente comum você ter 20 projetos para entregar. Mas quando ela falou aquilo, e eu sabendo que ela prestava serviço para grandes empresas, né, que quando você presta 20 projetos pequenos é uma coisa, quando você tem 20 projetos para grandes empresas é uma outra coisa totalmente diferente, né? Aí, cada projeto com sua especificidade, né? Os locais são totalmente diferentes. E ela falou aquilo com uma naturalidade muito grande, né? E eu falei assim, cara, 20 projetos na semana? Mas não tem ninguém que faz com você, não? Ela, não, mas eu não confio, que não sei o quê, tal. Porque... E ela puxava aquilo para ela. Por quê? Ela preferia que ela ficasse com essa alta carga de projeto do que passar para uma pessoa que ela não tinha total confiança de realizar aqueles projetos ali, ou de auxiliar ela com aquilo, né? Então, ela tinha pessoas que trabalhavam com ela, a quem ela não dava essa devida confiança. Com o tempo, né, eu pude visualizar nela também, ela também visualizou isso, que ela teve um burnout extremo, chegou num ponto que ela não sabia mais o que fazia. E ela só conseguia viver por conta de acabar, fazer os projetos, acabar as coisas. E eu um dia fui conversar com ele, eu falei, cara, você não percebe, tipo assim, você vê os projetos, ela reclamando, não, tem projeto chegando e tal. Eu falei assim, ó, eu não entendo nada disso. Eu falei assim, mas você não consegue enxergar a realização dos seus projetos. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos como se fosse nada, como se fosse assim, ó, sei lá, tô fazendo uma comida, como se eu estivesse fazendo 20 miojos, eu tô fazendo 20 projetos aqui. Então, para ela tinha
Se outra pessoa de fora vê aquilo, né, ela finalizando um projeto aquilo, a pessoa acha uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa. E ela, como a autora dos projetos, de fato, para ela era uma coisa que... Um trabalho. Assim, para ela não tinha nada a ver, era uma coisa a mais que ela estava fazendo. Enquanto outras pessoas de fora achavam aquilo impressionante. Então ela perdeu meio que esse senso de realização dela. Ela tinha um senso de cobrança, mas não tinha um senso de realização. Ela sabia que ela tinha que entregar o projeto, mas ela não ficava feliz. Ela não tinha essa emoção com cada projeto entregue, né? Essa coisa que você falou de saber mensurar e dosar o que você consegue. Falar, não, até aqui eu consigo e daqui para frente eu não consigo mais, né? Saber os seus limites. E uma coisa que você falou que eu acho interessantíssima, eu também tenho sorte de atender algumas boas arquitetas. E essa cobrança é enorme. Então, tanto na engenharia como na arquitetura, o que a gente observa? E eu acho que em todas as profissões, quando você tem significado, muda tudo. Sim. Né? E é o que você falou. Quando eu percebo o significado do meu trabalho, da minha entrega, o que eu gosto de fazer, o valor que tem, eu me empenho de forma diferente. E quando eu penso assim, igual você falou, é só mais um trabalho. Mas se eu for olhar para a história daquela pessoa, é o sonho da vida daquela Sim. pessoa. Então, para aquela pessoa, a prioridade, a urgência é nível máximo. E para o arquiteto é mais um trabalho. Então, mensurar essa importância, o que está na mão dele, como é que é bom fazer aquele trabalho e sem ter tanta urgência e sim dar importância a cada trabalho que está sendo feito, muda todo o contexto. Divana, deixa eu te perguntar. Existe um estigma do engenheiro, né, de procurar esse apoio psicológico? Você acha que tem essa resistência? Felizmente, eu acho que eu estou muito feliz por estar aqui. Eu, enquanto psicóloga, falando para engenheiros, Você né? viu que tem importância já, né? Agora você já sentiu. Está mudando. Não só os engenheiros, mas a gente percebe ainda como um todo na sociedade uma certa dificuldade de ter abertura ainda para se falar sobre saúde mental. Mas tem mudado. E pensando assim, especificamente na área da engenharia, o que a gente observa? Lembra lá da faculdade, quando você estava lá? Os engenheiros são formados para serem muito lógicos, muito racionais. Então, a cadeira pede para que eles sejam muito racionais. E aí chega lá no consultório, para conversar com o psicólogo, que a gente trabalha muito a subjetividade. E aí acaba dando um certo conflito, o que eu vou fazer lá? Né? Então, sim, ainda existe uma certa resistência e um pouquinho dessa alta performance, dessa cobrança. O engenheiro, ele não pode ser vulnerável, ele não pode errar, ele tem sempre que ter respostas certas. Então, ainda existe uma certa dificuldade dele se parar, se perceberem pessoas vulneráveis, com limitações e com fortalezas incríveis que podem ser olhadas e trabalhadas. Existe, sim, ainda certa resistência, mas eu já percebo que melhorou bastante e tende a melhorar ainda mais. Oh, que legal, Divânia. Isso, assim, é uma coisa que eu vejo, não, igual você falou, não só com a engenharia, mas nas profissões como um todo, né? Sim. O pessoal hoje já quebrou muito dessa resistência de procurar um profissional e entender que ele tem essa necessidade de um apoio, né? Eu acho interessante isso, que às vezes a pessoa acha que um psicólogo ali ele vai mudar a vida dela, a pessoa está lá, na hora que a pessoa está com tudo dando errado, ela quer ir num psicólogo, né? E acha que quando está tudo dando certo, ela não tem tanta necessidade. Mas eu vou dar um exemplo particular meu, né? De uma vez que eu fui numa psicóloga, muito boa, inclusive, e ela me fez um exercício mental, porque eu sempre fui um cara, não sou engenheiro, mas sempre fui muito assim também, muito racional, muito lógico, né? E tudo que fugia da lógica eu não conseguia observar com tanta clareza. Aí eu estava tendo muitos picos de estresse, né? Eu estava tranquilo, aí uma coisinha que dava errado, eu estressava assim, acabava com o meu dia. Sim. Aí eu fui lá, ela me fez um exercício tão bobo, e resolveu o meu caso, que eu me senti assim, uma criancinha que a mãe tem que pegar na mão e falar assim, olha aqui para você ver o que você está fazendo. Ela falou assim, Heitor, eu quero que você faça um negócio para mim, quero que toda vez que você tiver um pico de estresse, você anota o motivo, a data e o horário. Aí depois, quando chegou um dia que eu anotei 5 picos de estresse, ela falou assim, todo dia antes de você dormir, você vai ler aquilo ali. Aí na hora que eu fui pegar a lista para poder ler, os motivos eram os mais banais possíveis. Eu não precisei fazer mais nada, eu vi a lista ali, eu falei assim, meu Deus, não faz sentido eu estressar com isso, né? Mas você precisa que alguém te elucide. Que é o caso que eu acho que falta, né, na cabeça de uma pessoa que ela é tão racional, tão lógica, né? Você consegue visualizar isso nas pessoas que você atende? Consigo claramente. E a terapia, ela vai ali sem julgamento, né? Olhando cada um. E o que eu percebo? Assim, você falou de se sentir como uma criança, coisa muito simples.
Desde uma respiração. Hoje a gente não sabe, a gente não tem tempo, né? Esse estresse todo para parar e respirar, coisas tão simples. Sim. Mas que a gente vai olhando junto, sabe? E essas pequenas permissões, às vezes dessa racionalização até dos sentimentos. A gente está sobrevivendo e não vivendo. Então, quando a gente para olhar as coisas simples, ali estão as coisas mais importantes da nossa vida. Sim. Então, faz muito sentido. E deixa eu te perguntar, Edivane, quais são os maiores gatilhos que você vê de estresse assim, para os engenheiros, né? A gente falando de cultura de alta performance e tudo, com certeza tem alguns gatilhos assim que aumentam bastante o estresse deles. O que você acha que pode ser isso aí? Eu acho que dá para a gente ficar aqui falando. Quanto tempo a gente tem? Eu acho que o mais tem é gatilho para a questão de estresse para essa carreira de engenheiros. Assim, eu acho que a gente até falou um pouquinho, acho que a questão, por exemplo, da responsabilidade das entregas, né? O medo do errar, o medo do que o meu trabalho vai impactar ali na frente. Acho que gera uma ansiedade extrema em cada um. Outra coisa que gera muito estresse, muita ansiedade, são os prazos. Né? Eu vou exemplo até da arquiteta que vai para os engenheiros. Né? Uhum. Então, você coloca lá, vamos colocar 2 meses, eu também não sei de prazos não, né? São 2 meses para entregar. Um dia a pessoa já está me cobrando. Tá pronto? Né? Tá. E isso gera um estresse, uma autocobrança muito grande. A complexidade do trabalho. Outra coisa que parece besteira, mas eu percebo em muitas profissões, mas também na de engenharia, é a comunicação, que às vezes não é nem tão assertiva. E aí gera muitos ruídos. E esses ruídos também impactam muito nas condições de estresse de cada profissional. Então, acho que tem vários exemplos que a gente pode estar dando, mas sim, a profissão de engenharia está aí, ó, cheio de gatilhos, por isso que se faz tão importante. Espera aí, deixa eu me conhecer. E que, às vezes, o que vai ser gatilho para um não vai ser gatilho para o outro. O estresse, ele é comum a todos nós. Uhum. Todos. O que vai diferenciar é como eu me conheço, como eu me enxergo e como eu vou lidar com cada situação. Para que esse estresse seja suportável, seja administrável ou que possa me gerar algum adoecimento. E você acha que a relação com o ambiente de trabalho também pode mandar muito nessa questão da pessoa se estressar tanto, ou ter tantos problemas aí psicológicos? Muito, desde o autônomo, que aí é o ambiente de trabalho dele, como é que ele está gerindo, e bem como em empresas, que as empresas elas podem ser maravilhosas, mas o ambiente também pode adoecer. Né? Um ambiente onde não existe uma comunicação colaborativa, onde a carga de trabalho, por exemplo, então nós temos uma jornada de trabalho de 8 horas, eu sei disso. Mas eu tenho entregas que em 15 horas eu não consigo fazer. E a empresa está me cobrando só a entrega, não está preocupada com o número de horas do dia que eu estou fazendo. Não existe essa preocupação. Então, são vários fatores que, se um ambiente de trabalho for bem cuidado, for colaborativo, trazer essa cultura de falar sobre a questão da saúde mental, seja através de cursos, de rodas de conversa, enfim, acredito sim que o ambiente de trabalho pode contribuir de forma positiva ou bem como de forma estressante para cada profissional. Com certeza, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um grande amigo meu que ele é engenheiro, ele tem um escritório dele, e ele, uns tempos atrás, numa conversa, ele falando comigo, cara, eu não pego mais projeto nenhum no meu escritório até tal mês, assim. Sim. Aí eu falei assim, mano, mas quando a pessoa fala isso, você acha que ela está com aquele abarrotada de serviço. Aí ele falou assim, não, eu não estou com tanto serviço assim, não. Só que eu já vi que todo mundo que está trabalhando comigo lá, já está todo mundo no limite. Né? Então não adianta eu ficar pegando mais projeto. Aí o escritório dele, você passa na porta do escritório dele, é fechado. Ele está lá fechado por muito tempo. Eu tenho muitos clientes, né? Meus prazos são altos, todo mundo que me contrata, eu já coloco prazo ali. Não estou pegando mais clientes para a gente conseguir entregar o que a gente tem com tranquilidade, com sabedoria. Né? Eles têm uma reunião semanal para poder alinhar os projetos, porque eles sabem que algumas pessoas, né, que trabalham com ele, trabalham com mais engenheiros também, ele falando que alguns deles têm mais afinidade com determinadas áreas. Então, por exemplo, um sabe mais da parte elétrica, o outro sabe mais da parte de estruturas. Então, eles ficam rodando aquele trabalho para que cada um execute melhor aquilo que ele faz de melhor. Sim. Então, com isso, tem uma realização maior. E esse senso de coletivo, ele disse que melhorou muito quando eles começaram a fazer isso. A fortaleza de cada um. Ele falou assim, competindo, eles estão isso, fazendo juntos. É muito um conjunto, né? Ele falou que isso, para eles, foi muito benéfico, né? Mas que até chegar nesse ponto de organização da empresa, do ambiente de trabalho, foi, assim, muito demorado, teve que observar muito, né? Até chegar em tudo isso aí, ver o que seria melhor, como seria melhor aplicado. Uns bons tropeços para conseguir chegar nesse caminhar. Eu acho que todo mundo é assim um pouco, né? Faz parte. E deixa eu te perguntar, você acha que hoje o profissional, né, de engenharia que demonstra mais estresse, mais ansiedade, mais, né, adversidades psicológicas ali no geral,
São os autônomos ou são os que trabalham em empresas? Aí é bem distinto. Depende de cada história. O ambiente de trabalho, ele pode sim, depende do ambiente de cada um. Eu conheço muitos autônomos que não têm condição nenhuma de fazer gestão de tempo. E esse falar não para o externo, como seu amigo que trouxe, ele conseguiu fechar, para o autônomo ainda é mais difícil negociar prazos, porque ele depende da entrega para ele receber. Sim. Então, às vezes, para o pequeno, a dor é bem maior, porque o sustento dele vem, né, do autônomo. A empresa, se ela gerir bem o ambiente, as entregas são mais leves. Então, eu sei que todo final de mês eu tenho o meu salário. Então, depende, se a pessoa gosta mais de segurança, o trabalhar dentro de empresas vai gerar um maior conforto. Se a pessoa gosta de correr mais risco, gosta de empreender, de enxergar mais longe, ok, vou empreender e eu consigo trabalhar com essa insegurança de saber que esse mês tem, mas no outro mês eu tenho bem mais. Então, por isso que cada caso é um caso. A gente tem que entender o perfil de cada um e onde ele se adequa melhor. Por exemplo, a gente está falando, tem pessoas que não têm perfil nenhum para ser funcionário público. Sim. Mas tem pessoas que amam ser, né? Tem pessoas que pensar que mês que vem eu não vou receber, causa pânico. Então, por isso a importância de se conhecer, se olhar e entender o que faz bem para mim, onde eu me sentir confortável, onde eu não vou. Então, cada caso é um caso. E deixa eu te perguntar também, pandemia, o que você acha que mudou assim, no cenário da engenharia em relação à saúde mental? Mudou para todo mundo, né? Também para a engenharia. Mas eu acredito que para a nossa área, para a psicologia, a gente abriu mais portas. Porque a gente olhava muito para as entregas, para os resultados, e a gente teve uma oportunidade de passar a olhar mais para cada um. Então, a saúde mental era sempre um assunto muito secundário dentro das empresas, para os engenheiros. E hoje, a gente está buscando mais qualidade em todas as esferas. Então, a vida pessoal, ela está caminhando paralela à vida profissional. Então, hoje eu preciso ter mais qualidade de vida para eu me sentir bem. Então, depois da pandemia, os valores mudaram muito. E, consequentemente, a permissão desse cuidado cresceu e beneficiando os engenheiros, bem como todos os outros profissionais, a cuidar um pouco mais da saúde mental. Sim. É uma coisa que eu visualizo muito desde a pandemia, né? Foi a relação do trabalhador, em geral, não só do engenheiro, com o home office, né? Sim. Tem gente que adora o home office, que para ela é a melhor coisa do mundo, e tem gente que não suporta, né? Ficar tem gente que não consegue. Eu visualizei alguns casos assim dos dois lados, né? De pessoas que não queriam de jeito nenhum que continuar no home office, queriam voltar a trabalhar na empresa, e que até funcionários públicos, inclusive, queriam voltar a trabalhar, e outros que falou que se tivesse que sair do home office, que não podia mandar ele embora da empresa, que ele não ia mais, que agora aquela era a realidade dele, né? Agora uma pergunta totalmente pessoal minha. Você acha que essa relação, por exemplo, do trabalhador, que ele tem a possibilidade, né, lógico que tem funções que você não consegue exercer via home office, né, mas desde que ele tenha condições e ele opte por não estar no ambiente de home office, você acha que isso pode ser um sinalzinho ali de que alguma coisa na residência dele, por exemplo, está errada? Muito relativo. É relativo? Muito relativo. Hoje eu trabalho com pessoas que trabalham 100% em casa, trabalham 100% em empresa, e o híbrido também está ganhando muita força. O híbrido realmente, né? Ele está voltando depois, pós-pandemia. Agora que a gente está normalizando de novo, o híbrido vem ganhando muito espaço. Mas, às vezes, as pessoas gostam de estar em casa para fazer sua rotina mesmo. Né? Para poder ter seu tempo, porque é o tempo que eu perco no trânsito, é o tempo que eu perco para almoçar, que aí até a questão das despesas, as pessoas olham muito isso, o conforto de trabalhar em casa. Mas tem pessoas que precisam muito do relacional, muito do relacional. E o estar em casa chega a adoecer. Sim. Né? Hoje eu atendo uma empresa que trabalha com impressoras. São muitos engenheiros. E aí, o que acontece? Eles ficaram tão acostumados a trabalhar em casa, que eles me disseram que hoje, para fazer reuniões, eles podem estar no mesmo ambiente físico. Cada um pega seu computador e abre. Normal. De tanto que ficou habituado à questão de cada um fazer a sua jornada, o seu horário, o seu tempo. Sim. Então, eu acho que mais uma vez a questão da particularidade. Cada caso é um caso. Tem pessoas que se adaptaram muito bem e tem pessoas que precisam estar trabalhando com outras pessoas.
Acho que o híbrido, nesse sentido, faz muito bem. O híbrido é legal, né? Na verdade, é o que eu vejo o pessoal mais adotando hoje em dia, o híbrido. Porque a pessoa tem, às vezes, aquele conforto da casa quando necessário, né? Mas na situação esporádica ou necessidade, ele realmente pode se deslocar até a empresa ou até o local que ele precise prestar um serviço. É uma situação muito interessante, assim. Lógico que você falou, é uma situação particular de cada um, vai variar de pessoa para pessoa, mas existem essas possibilidades aí. Prevenção. Vamos lá, eu acho que é o termo que mais pega, né? Porque se tratando de psicologia, o pessoal não costuma muito fazer prevenções no geral. Aí depois quer pegar tudo e condensar e levar para a Edvânia resolver. Prevenir tão melhor. Mas, infelizmente, hoje, assim, uma das coisas que eu gosto, eu trabalho para muitas empresas, que eu acho que nessa situação de prevenção, hoje, como eu atendo muito online, então eu atendo em plataformas que as empresas chegam e fazem parceria. Então, os colaboradores, eles têm a possibilidade de fazer a terapia por prevenção. Então, eu percebo, né, que eu quero me conhecer, isso faz toda a diferença. Então, quanto mais a gente antecipa esse olhar para a gente, para se conhecer, para entender nossos limites, as nossas prioridades, fica mais fácil. Prevenção é simplesmente o autocuidado, né? A permissão de, peraí, deixa eu parar de olhar só para fora e olhar um pouquinho para mim aqui, entender quem eu sou e como eu estou nesse momento, né? E vai de tudo, deixa eu prevenir, como é que estão os meus hábitos? Eu estou tendo que eu falei do respirar, eu estou tendo um tempinho de respirar, eu estou tendo um tempinho para fazer uma caminhada, uma atividade física, meus exames estão bacanas, como é que está a minha alimentação? Meus relacionamentos, eu estou incultivado, não tem? Então, a prevenção vai muito deixa eu olhar para mim, o que está me fazendo bem, o que não está, se tem algum ajuste que pode ser feito, ou vou buscar, sim, uma ajuda terapêutica, psicológica, para poder fazer um caminhar mais saudável de vida. Você acha, então, que hoje as empresas, uma grande maioria delas, já tem uma preocupação com essa prevenção? Infelizmente, na grande maioria, não. Mas já começa. Já começa essa vertente aí de preocupação, né? Eu tenho um exemplo de ela é de Curitiba, e eu acho bem legal o trabalho que eles fazem, sabe? Eles têm um cuidado de saúde mental. Lá eu atuo mais com engenheiros de produção deles lá. E eles fornecem 4 sessões de terapia para cada colaborador por mês. Então, eles podem fazer uma por semana com a gente, né? E lá, além disso, eles têm a cultura do feedback a cada 2 meses. Então, o gestor e cada colaborador conversam, alinham e criam um plano de desenvolvimento para cada um, para cada engenheiro, para cada... E esse plano de desenvolvimento não é imposto, ele é construído. Então, o engenheiro vai pensar, o que eu preciso melhorar? É a minha comunicação? São as minhas entregas? E como é que eu vou fazer isso? Ele e o gestor vão construindo isso juntos. Lá, eles têm também uma necessidade de acompanhar a qualidade de vida, ter vida pessoal. Então, eles têm uma limitação de horário. Então, eles não podem ficar... Por exemplo, eles trabalham 100% home office. Eles não podem entregar um e-mail 11 horas da noite. Sim. Porque isso tem uma consequência, entende? Eles são monitorados para que eles também tenham vida pessoal. E você acha isso interessante para a empresa? Você consegue visualizar uma melhora na empresa, no faturamento, alguma coisa preventivo, assim em geral? Né? A gente está aí falando também do preventivo. Porque se as empresas hoje, a gente sabe que são expostas a muito estresse, a entregas muito altas, muito elaboradas, e eu preciso de alguém bem no longo prazo. Se eu tenho um colaborador que está engajado, que está satisfeito, ele já está treinado, eu vou ter ele ali feliz, dando bons resultados para a empresa, num longo prazo. Agora, se eu ignoro as questões emocionais do meu colaborador, só olho para o resultado, a médio ou até a curto prazo, ele pode estar adoecendo. E aí eu vou ter que começar um novo ciclo com uma outra pessoa, e isso vai se repetindo. Sim. Né? E aí os afastamentos por doença mental cresceram muito aqui no Brasil, né? Então, a questão da prevenção, tanto para o indivíduo quanto para as empresas, acho que é o melhor caminho. Eu cito as empresas assim, né? Uma coisa que acontece com bastante frequência, eu tive amigos que já passaram por essa situação de saírem de uma empresa, eles têm uma vivência numa empresa em específico que era muito exigente, muita cobrança, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E, assim, muita hora extra, a carga de trabalho, que eles achavam que tudo se resolvia com dinheiro, né? Falaram assim, eu vou precisar que você fique... O cara chegava na sexta, 5 horas da tarde, eu vou precisar que você fique hoje até às 8,
e eu vou te pagar dobrado. Eu acho que aquilo... Aí, da forma como eles falam, parece que ele está fazendo um favor pro colaborador da empresa, enquanto é só norma, legal. Se o cara for trabalhar no período noturno, ele tem que receber um pouco mais, né? E eles saíram desses ambientes e foram para ambientes que eram muito mais acolhedores, no geral. E eles relatam que a performance deles como profissionais melhorou muito, né? Porque eles conseguem ter tempo e conseguem, basicamente, uma coisa que a gente falou no início, que é enxergar valor no que eles fazem, né? Que a empresa ela dá essa permissão para ele. Eu tive um caso particular de um amigo meu, que ele é de uma área totalmente diferente, mas aconteceu dele sair de um ambiente que ele mesmo usou essa exata palavra, ele falou que era nocivo para ele, porque ele falou assim, cara, não encaixava com o meu jeito lá, não dava certo. A cultura não batia. Aí ele foi para uma outra empresa, que na outra empresa, né, a área dele é muito específica assim, mas na outra empresa eles falaram, você tem algum projeto seu que você está desenvolvendo? Aí tem umas coisas que eu faço aqui e tal, não sei o que, você está conseguindo desenvolver bem? E ele achando estranho, tipo assim, por que o cara está perguntando o meu projeto, né? Aí o pessoal falou, cara, você tem, né, um prazo aqui, acho que um dia da semana, não lembro que dia da semana específico, você pode ficar aí à tarde você não vai ter demanda nessa tarde, e você pode utilizar as coisas da empresa para poder desenvolver seu projeto pessoal. E fica como se fosse um apoio da empresa para o seu projeto pessoal. E ele ficou meio assim, pô, como assim, né? Ele falou que ele ficou com descrença. Ele falou assim, ele começou a procurar problemas, que armadilha que é, né? Ele falou assim, a área laboratorial dele, né? Ele falou assim, o pessoal me cedendo um laboratório assim gigantesco para eu poder fazer coisa minha. Então, o que eles estão querendo? Será que ele ficou com aquilo na cabeça? Será que eles estão querendo, né? Angariar um projeto meu, alguma coisa, ver o que é? Daí ele foi conversar com uma pessoa responsável da empresa por esse setor, né? E o pessoal falou assim, não, cara, porque a empresa realmente ela fez isso, né? Porque todo mundo aqui tem um projeto particular, não é uma coisa só sua, não. Você pode ter certeza, todo mundo aqui tem alguma coisinha que faz a mais ali. E a empresa quer realmente te ajudar a fazer o projeto. E ele, descrente, ele falou assim, mas por que a empresa quer fazer isso? Ele falou assim, cara, onde você ia arrumar um laboratório desse aqui para você poder mexer? Pra você poder fazer isso que você está fazendo, né? Que você quer fazer e tudo. Não ia arrumar em lugar nenhum. Então, você faz aqui na empresa e depois você retorna para a empresa alguma coisa que pode ser viável com isso aí. Tem ganho para ambas as partes. Ambas as partes. Foi o que aconteceu. Eu também atendo uma engenheira que ela trabalha numa empresa que ela vinha também desse mesmo nível, né? De cobrança, de ter horário, de bater ponto, tudo. E ela foi para uma empresa que ela tem que ter entregas, boas entregas no tempo dela, que ela tenha significado no trabalho. E ela chegou perdida. Por quê? Ela estava acostumada à pressão. Sim. E ela não sabia como fazer com a liberdade que ela conquistou ali. Então, ela difícil, chegou né? na terapia buscando ajuda para... Ela não conseguia nem fazer entregas, porque não tinha ninguém cobrando. Sim. E aí, deixa lá. levou um tempinho para ela começar a poder ser criativa. A readaptar ali com essa nova realidade. Ela com tanta pressão que ela só entregava sob pressão. Ela não sabia mais criar, não era criativa, era reativa. E aí, quando ela começou a lidar bem com o tempo dela, com a criatividade, com poder ter o espaço dela, ela está voando. É muito interessante isso, né? Porque a gente acha que o problema só existe para o lado quando está tudo um caos, né? Enquanto ele pode existir para o outro também por causa das experiências passadas que a pessoa teve num outro local de trabalho, por exemplo. Isso eu acho muito legal. Isso é muito comum, assim, até em todas as áreas. Quando a pessoa sai de um relacionamento tóxico, ela tem dificuldade para encontrar entrar dentro de uma relação saudável. E aceitar, né, as coisas ali porque que acontecem. Eu estou tão acostumada a apanhar, quando vem alguém e me trata bem, eu não sei como é que eu lido com isso. É o mesmo exemplo, né? Eu estou tão acostumada a estar sob pressão constante que quando eu tenho autonomia, eu não sei lidar com ela. É um tempo de reaprender a ter bons resultados através das entregas boas dela e não sob pressão. Sim. E como que a empresa pode fazer para criar realmente um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais tranquilo? A pessoa quer mudar a empresa dela ali, quer falar assim, agora eu quero fornecer um bom ambiente de trabalho para o meu colaborador aqui. O que eles podem fazer e buscar melhorar? Eu acho que primeiro tem que olhar para a empresa como um todo, né? Porque eu acredito que isso é muito cultural. Não tem como a gente mudar de hoje para amanhã. Sim. Tem que ser um trabalho... bem gradativo, né? Demora bem. E bem suave. Então, primeiro entender quais são as reais necessidades daquela equipe, né? Porque a engenharia, a gente sabe da cobrança, mas como é que está o clima, como é que estão os colaboradores, como é que está a satisfação de cada um. Escutá-los, acho que seria, assim, o primeiro grande passo. Ter uma cultura, por exemplo, de feedbacks.
Hoje, o que a gente busca hoje? Se sentir desenvolvido, que eu estou sendo desenvolvido e que eu estou sendo valorizada onde eu estou. Então, ter essa permissão de conversas periódicas, a pessoa perceber que está sendo reconhecida, que está fazendo um bom trabalho, e se não está fazendo um bom trabalho, como é que faz para melhorar? Esse acompanhamento de feedback constante, acho que é importante. Essa construção de uma cultura colaborativa, como você deu o exemplo do seu amigo aí, olha, cada um é bom em quê? Como é que a gente pode ajudar e crescer junto? E não estimular uma cultura de competição, porque no meio da engenharia essa competição existe muito. Dentro da empresa está do mesmo jeito. Então, entender que todos estamos ali com um objetivo comum, para crescermos juntos e não competir um com o outro. Acho que aí é um diferencial e tanto. E também fazer ter ferramentas para ajudar cada um a fazer uma boa gestão de tempo, né? Para que eles possam ter tempo para trabalhar, tempo para fazer as entregas, tempo para ser criativos, para elaborar bem suas propostas com qualidade e seriedade, bem como ter tempo para viver, né? Sim. Então, eu acho que, nesse sentido, possibilitar uma gestão de tempo para cada colaborador também faz toda a diferença, pensando no médio e longo prazo. No frigir dos ovos, né, é uma análise do contexto geral da empresa, né? Vai depender de cada empresa. Essa questão do feedback que você falou é uma coisa que eu vejo que várias grandes empresas, né, de inúmeros ramos aí, elas adotam essa questão do feedback, mas não tomam nenhuma atitude a respeito. Né? A gente pega franquias, por exemplo, ou você pega grandes supermercados, né? Eles sempre têm essa cultura não, o funcionário pode dar um feedback, mas o funcionário dá o feedback muitas vezes e não vê, ele não consegue visualizar atitude nenhuma em relação àquele feedback que ele deu. Sim, né? Quando eu trabalhava dentro da organização, esse era um cuidado que a gente conversava muito a respeito no RH. Porque às vezes falava-se muito assim, vamos fazer uma pesquisa de clima? Vamos ver o que o colaborador está querendo? Até para fazer a pesquisa de clima, você tem que ter todo um cuidado. Sim. Porque eu estou pronta para trabalhar o que chegar ali na pesquisa? Né? Eu acho que essa é a questão, né? Porque a empresa ela também não pode chegar lá e fazer, não, a gente vai fazer essa pesquisa, o colaborador vai dar a opinião dele e o pessoal não vai aceitar, não vai acatar aquela opinião, não vai ouvir. Aumentar a frustração Aumenta de cada a frustração. colaborador. Então, Aumenta a gente a frustração. tem que ter um diagnóstico assim, em cima do que eu posso atuar. Então, a empresa também, bem como cada um de nós, é única. Então, ela pode falar, eu posso atuar aqui agora, daqui a pouco eu vou fazer isso. Mas é preciso fazer movimentos pensando no bem-estar de cada um que está ali. Com certeza. Porque a entrega, ela é fruto de cada um. Hoje, por mais que a gente já está automatizado, por mais que os processos já estão bem mais ágeis, o grande patrimônio de cada empresa é cada engenheiro que está ali, é cada profissional que está ali. Com né? certeza. E deixa eu te perguntar, você conhece algum programa ou iniciativa que você acha que foi efetivo, assim, que você consegue visualizar e servir de exemplo para empresas, para os engenheiros em geral? Eu acho que eu cito esse exemplo dessa empresa que eu te falei, de Curitiba. Essa de Curitiba é uma boa, né? Sim, hoje eu atuo com bancários, mas essa que é uma empresa de perfumaria, tudo assim, ela tem um olhar humano bem robusto e eu acho bem interessante. Então, eu estaria, né, a questão do apoio psicológico, os grupos de conversa que eles têm. Se eu não me engano, no aniversário de cada colaborador, eles têm uma folga. Então, assim, esse programa dessa empresa de Curitiba, eu acho bem humano e as pessoas estão lá, sim. Por quê? Precisam de um emprego? Precisam. Mas elas não querem nem pensar em sair de lá, porque é um lugar que elas gostam de ir. Não saem por nada, né? Impactos pessoais e profissionais. A gente falou muito do profissional. Citou alguma coisinha do pessoal, né? Sobre ter tempo para si, fazer as coisas particulares ali. Mas esse grande estresse do trabalho, essa grande carga de trabalho, o que isso pode afetar na vida particular da pessoa no momento que ela sai da empresa, vai conviver com a família, conviver com seus amigos ali? O que vira o mundo dessa pessoa de cabeça para baixo? Vira, se não fizer um bom trabalho, às vezes, aí a gente tem ainda no consultório, nós viemos de uma cultura onde, eu acho que em especial na profissão de engenharia, que um bom profissional é aquele que trabalha muito. Né? Então, quem não conhece um engenheiro que trabalha, se o dia tivesse 26 horas, seriam 26 horas trabalhando. Então, era quase que um orgulho. Nos almoços de família, eu não posso participar, eu tenho um projeto importante para entregar. Né? Então, e todo mundo acha bonito, né? Meu filho está nascendo, eu não vou poder ir porque eu tenho um projeto que tem data. Então, muitos profissionais perderam muita coisa importante na vida.
E eu acredito que a pandemia veio muito nesse sentido, quando a gente falou dessa mudança, né? A gente olhar nossos valores de forma diferente. A pandemia nos trouxe muito essa questão da finitude. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. A única certeza que a gente tem é a morte. Sim. E a gente corre tanto dela, né? Então, acho que nessa questão, tudo que a gente faz profissionalmente impacta na nossa vida pessoal, bem como o contrário. Então, a partir do momento que a pessoa ela não tem uma carga horária de trabalho adequada, ela está lá com a família preocupada se será que eu sou um bom profissional, será que eu estou fazendo uma boa entrega, isso, consequentemente, às vezes a pessoa deixa de ter família. Né? Então, sim, os relacionamentos são afetados, as pessoas, o vínculo entre tanto esposo quanto marido, bem como filhos, os amigos. Porque, às vezes, eu não tenho um marido, mas eu tenho uma rede de apoio de amigos que vai me salvar. E, às vezes, eu não tenho tempo para nutrir essas amizades. Eu não tenho tempo nem para cuidar de mim, quem dirá para cuidar dos outros. Então, nesse sentido, a vida pessoal e a profissional devem caminhar muito juntos, né? Para que seja saudável para todo mundo. Sim. Tem impactos, sim, profundos. Edvânia, o engenheiro profissional, no geral, que precisar fazer uma autoanálise ali, quais os sinais que ele pode identificar para saber que ele está tendo ali as dificuldades emocionais, psicológicas ali, que ele consegue ver com um pouco mais de clareza que existem essas dificuldades? Mais uma vez, eu vou falar da particularidade, né? De cada um se olhar, ter a permissão de se olhar. Porque não existe ninguém igual a ninguém, felizmente. O que eu mais gosto na terapia, né? Não tem como a gente fazer, eu brinco, não tem receita de bolo. Não tem como a gente falar, faça isso, faça aquilo. O que a gente tem que fazer é parar e se olhar e se perceber. Então, por exemplo, eu vou observando a minha rotina de trabalho. Eu tinha um ritmo X. Eu estou percebendo que eu não estou dando conta mais. Né? Que a carga de trabalho está muito pesada e eu não estou conseguindo fazer as minhas entregas. Eu não procrastinava, começo a procrastinar demais. Meu humor era relativamente estável. Começa a mudar facilmente. Eu não tenho tanta paciência mais. Então, a irritação se faz mais presente. Ou uma tristeza também muito presente. Eu não tenho tempo para dormir. Ou quando eu vou dormir, eu não consigo. Eu fico ali acordada, ainda processando o meu dia. São todos sinais, né? Eu tenho um estresse muito elevado, uma ansiedade muito elevada, eu brigo fácil com as pessoas, ou eu procuro me isolar de todos. É uma pessoa que eu gostava de conviver com os outros, eu gostava de interação, e de repente, só de ouvir a voz do outro, eu já me recolho um pouquinho. São pequenos sinais que a vida vai nos dando, né? Que aí, peraí, merece cuidado, merece atenção. Então, eu vou buscar uma ajuda profissional. O afastamento, ali, talvez, de pessoas próximas também? Demais, assim, às vezes, assim, chega em casa, quero ir para o quarto, dormir. E chega no quarto também não consegue dormir. E outra coisa que tem feito muito mal é a questão do celular, né? Sim. Porque, às vezes, para relaxar, né, eu vou buscar a ajuda do celular. E aí eu estou fazendo outros estímulos que eu fico ainda mais cansado. Então, é buscar se conhecer, ver o que faz bem e o que não faz. Mas, sim, a vida profissional, se não bem gerenciada, influencia negativamente nas relações pessoais. Hoje, você acredita que a faculdade de engenharia prepara o profissional, tratando da forma psicológica da palavra, né? da formação? Você acha que um profissional hoje ele sai da faculdade de engenharia psicologicamente preparado para o mercado que ele vai enfrentar? Infelizmente, acho que nem de psicologia sai. A faculdade, ela nos dá muita teoria. A engenharia, a psicologia, a educação física, enfim, todas as profissões, a gente é trabalhado muito a parte teórica. E nosso país em especial, a gente aprende na prática. Então, hoje, por mais que eu admire e muito os cursos de engenharia, que eu acho que são bem robustos, bem trabalhados, a questão emocional não é trabalhada, né? Então, acho que a universidade como um todo poderia trabalhar mais esse preparo para a vida, porque às vezes a gente vai aprender na dor mesmo, né? O mercado, sim, que vai nos ensinar, isso às vezes tem um preço bem alto para cada profissional que chega aqui. Como que você acha que a saúde mental poderia ser melhor trabalhada nas faculdades, por exemplo? Eu acho que, por exemplo, é uma melhor análise da grade curricular. Coisa simples mesmo. Por que a gente não tem uma matéria, tem alguma coisa sobre inteligência emocional dentro do curso? Por que não a gente falar sobre, talvez, liderança dentro de algum curso?
Por que não? Eu acho que isso vale para todos nós, que é um elemento muito forte da engenharia, gestão de tempo. Por que não se trabalhar dentro do curso, preparar cada profissional para saber administrar melhor seu tempo quando for um profissional formado? Então, são coisas tranquilas e, de repente, algumas parcerias para esse apoio psicológico enquanto aluno, para que, caso tenha necessidade, caso tenha interesse, possa começar já a terapia dentro do curso para conseguir lidar com essas situações de estresse, que já aluno também tem muito estresse. Nossa, né? Para que possa conseguir olhar com cuidado e com carinho e já sair para o mundo profissional, já chegar no mundo profissional, se conhecendo e se entendendo melhor. Sim, e sabendo um pouco mais dos desafios que ele vai enfrentar, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente falar de uma matéria de saúde mental, alguma coisa nesse sentido, ela é muito interessante, mas acontece uma coisa muito comum nos cursos de engenharia, né? A gente, no curso, né? Eu fiz ali 6 meses, então não quis dar sequência, não quis continuar, não. Mas uma coisa que eu visualizava muito é que essas matérias que elas são um pouco mais subjetivas, elas costumam ser muito negligenciadas pelo próprio estudante. Né, as matérias ali, eu vou te dar um exemplo, né? Matéria que eu fiz, básica demais, Introdução à Engenharia, que ela explicava ali os pormenores da profissão, aquela coisa toda, era a matéria que a gente fazia com menos afinco, e era uma matéria cujo professor também, ele passava essa matéria com menos afinco, né? Eu acho que, aí é uma opinião particular minha, mas deve existir antes de você chegar e inserir essa matéria, mas ter uma conscientização da necessidade dela, né? Eu concordo plenamente. O engenheiro ali, ele gosta muito de visualizar fatos, né? É pegar e mostrar dados ali, por exemplo. Isso que acho que se faz tão importante a atuação da psicologia nas empresas, nos ambientes de trabalho, para conseguir ter um levantamento de dados do quão necessário é a atuação da psicologia para você conseguir mostrar até para o estudante. Fala assim, olha aqui para você ver, esse é um problema que você, se você não cuidar, se você não der a devida atenção, você vai passar. A sua área acontece isso com muita frequência, né? Eu vejo acontecer muito disso hoje na polícia. Né? Eu acompanho os concursos, né? Polícia, bombeiro, aquela coisa toda. O concurso desse ano, por exemplo, da polícia, ele foi uma das menores taxas de inscrições de todos os concursos, né? E um dos fatores é exatamente esse, porque a gente vê que o profissional ali da polícia militar, ele é muito cobrado, existe uma cobrança severa, existe muita sensação de injustiça, e hoje outras pessoas começaram a perceber que isso acontece. Aí o cara já faz aquele pensamento assim, isso aqui é para mim de verdade? Eu vou dar conta de lidar com esse ambiente de trabalho? É um preço que eu estou disposto a pagar? Exatamente. Eu acho que se isso for ensinado desde o princípio, a tendência de você ter um profissional muito mais apto psicologicamente falando a atuar é muito grande. Eu tive um professor, né, da engenharia, ele era professor de filosofia. No primeiro semestre eu tive algumas aulas com ele, né? E ele foi o responsável por eu sair do curso, basicamente. Ele virou e falou... Provocações boas, né? Ele foi muito astuto no que ele falava, né? Ele virou e falou assim, nas primeiras aulas dele, ele conversando, assim, ele falou, a primeira aula minha eu nunca passo nada de matéria, eu vou só conversar. Chegava lá e ficava conversando com a gente. Chama Milton. Aí o Milton falava assim, eu tenho certeza que hoje eu vou chegar aqui e vou ver essas caras feias suas aqui, ó. Todo mundo aí, né? Estão 100 alunos aqui nesse trem. Eu tenho certeza que na hora que acabar esse semestre, vai ter uns 50. E quando acabar o último, vai ter uns 5, uns 8, uns 10. E que a maioria de vocês aqui vai sair no caminho. E não é errado, não. Você tem que sair mesmo. O errado é vocês terem vindo, às vezes, porque tem que fazer, vocês têm que se conhecer, mas vocês não se conhecem. Vocês não têm esse conhecimento, vocês sabem o que vocês querem. Vocês acham que isso aqui vai ser para vocês, no meio do caminho vocês vão ver que não era. Né? Aí ele falando do caso dele, ele falou assim, quando ele contando, quando eu era mais novo e tal, eu fiz minha graduação, eu tinha nota para passar em medicina. Eu podia jogar ali, né, minhas notas ali para poder cursar a medicina. Meu vestibular praticamente fechei minha prova vestibular. Fui fazer filosofia. Quase que eu não entro dentro de casa. Ele é um pouco mais velho, né? Meu pai queria me matar, minha mãe ficou assim, injuriadíssima comigo, como que eu podia morrer de fome. Escolher fazer filosofia em detrimento de uma medicina, por exemplo, que poderia me deixar rico, né, na visão deles. Os valores são tão diferentes. E aí ele falando isso, e ele falou assim, ele novo, mas ele tinha total ciência, ele falou assim, pra mim não ia dar certo outra coisa. O que eu gostei minha vida inteira? Minha vida inteira eu gostei de 2 coisas, de filosofia e de história. Eu gostei de história quando pequeno, e mais velho gostei de filosofia, foi as coisas que eu aprendi a fazer.
Aí quando eu formei... aí ele falando isso, ele falou assim, ó, quando ele formou em filosofia, né, ele já saiu da filosofia com um mestrado. Então ele foi para filosofia, já saiu com o mestrado, e depois do mestrado ele já foi direto para a universidade. Aí ele falando que assim, ó, meus amigos que estavam fazendo medicina, outros fazendo engenharia, ele tem vários amigos engenheiros, que a maioria desses amigos dele ainda estava formando. Então, né, porque muito difícil o curso, aquela coisa toda, e ele tinha muita afinidade na área, então ele formou com um tempo menor, entrou no mestrado, e aí que no final do mestrado dele ele já tinha passado num concurso público e foi trabalhar na faculdade, dando aula. E ele falou assim, cara, enquanto eles estavam terminando de estudar, eu já estava com um salário, na época, isso nos anos 90, eu tinha um salário que beirava R$10.000. Aí... Olha, a sensação de significado. Aí ele falou assim, e o que acontece? Ele falou que ao longo da profissão dele, né, foi uma coisa que ele falou muito, isso aí foi uma coisa que me marcou demais. Ele falou assim, e o que aconteceu comigo, o processo de evolução dele? Ele falou assim, ó, eu comecei a dar aula para faculdades de filosofia, de história e tudo, só que eu não chegou num ponto que eu achava que minha aula não servia para nada. O cara poderia estar vendo minha aula e podia ir para a biblioteca ler um livro que ia dar no mesmo, não ia mudar nada. Aí eu fui fazendo um negócio aqui, outro ali e tal, porque eu falei, não, eu quero dar aula de filosofia. Depois que eu vi que incluir filosofia nas grades de engenharia, eu queria dar aula de filosofia para engenheiro. Aí ele falou assim, sabe por que eu quero estar aqui, gente, dando aula de filosofia para vocês, estão fazendo engenharia para tudo? Porque eu sou bom. E eu sou tão bom de fazer isso, que vocês são uma turma de 100 engenheiros, que vocês só gostam de conta, de fazer isso, fazer aquilo outro e tal. E vocês estão tudo calados me escutando falar. Ele prendeu a atenção de todo mundo. Todo mundo ficou naquela, né? Aí, mas foi exatamente como ele disse, né? Ele falou que ele queria enxergar valor naquilo que ele estava fazendo. A partir do momento que ele conseguiu enxergar valor naquilo, resolveu a situação dele, vivia muito bem. Sim. E com um bom faturamento, né? É o sucesso pessoal, particular dele ali. Particular, né? Então, se eu faço o que eu trabalho muito nesse sentido. Se eu faço o que eu gosto, a chance de eu ter sucesso é muito maior. Na engenharia vale muito. E quando você trouxe esse exemplo da subjetividade, né? Que na grade curricular, às vezes, tem uma matéria que a gente foge. Vou dar um exemplo meu também, né? A psicologia subjetiva, Sim. né? E aí, no meu primeiro ano, me tacaram estatística. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia nem que tinha isso, né? Vou fazer estatística. E eu acho que por isso que é tão importante a questão da conscientização, de eu saber o porquê. Então, felizmente, eu não fugi da estatística, felizmente eu fiz bem, e hoje é uma grande ferramenta do meu trabalho. Como é que eu vou trabalhar bem um teste psicológico, trabalhar os indicadores, Sim. mensurar o resultado, se eu não tivesse feito e bem feito a estatística? Com certeza. Então, acho que tudo bem como, acho que trabalhar a conscientização dessas questões mais subjetivas no curso de engenharia, o profissional aqui fora, depois de formado, vai ter um ganho extraordinário. Então, tudo começa da conscientização. Quando eu sei da importância e entendo por que eu estou fazendo aquilo, aí é outro né? olhar. Fica até gostoso fazer Sim. aquela matéria que talvez a gente achava, para que eu estou fazendo isso? Você acha que tem especialidades da engenharia que são mais suscetíveis a problemas psicológicos, assim? Eu acho que isso aí eu acho que vai muito de forma particular. Igual a gente falou, né? O estresse, ele é presente para todo mundo. Tem áreas que são mais estressantes e mais desafiantes, sim. Mas também vai muito de profissional para profissional. Então, se o profissional ele tem um entendimento melhor das suas condições, lida melhor com pressão, lida melhor com as condições, para ele vai passar muito bem. Bem como pode ser uma pessoa que está numa área mais tranquila e ele tem uma resiliência menor, aquilo vai afetar de forma diferente. Então, vai muito também da pessoa que está ali naquele momento. Então, independente de área, eu olho muito também para aquele profissional e como é que ele está lidando com cada situação. Sim. Existem, acho que devem ter áreas ali com índices maiores, né? Sim. Mas vai variar inúmeros fatores, né? Sim, de pessoa para pessoa. Imagino que seja isso. Você acha que tem tecnologias ou metodologias na engenharia que podem ajudar os profissionais a aliviar a carga de estresse? Olha, assim, eu acho que hoje, para todos nós, né? Então, a gente está falando questão da gestão de tempo. Hoje a gente tem tanto aplicativo, tanto recurso, que eu acho que os profissionais poderiam estar utilizando, tanto nas empresas, bem como os autônomos, né? Algumas coisas para fazer melhor gestão de projeto, algum aplicativo que hoje já tem um tantão aí, ferramentas de gestão de tempo para organizar melhor. Algumas coisas, por exemplo, eu vejo muito isso, às vezes a gente coloca lá um aplicativo, eu não sei nem falar muito bem essas coisas, mas coloca um aplicativo para eliminar serviços repetitivos, que às vezes, né? Então, enfim, cada profissional vai saber melhor, mas hoje a tecnologia está aí para ser uma aliada. Então, sim, eu acredito que tem muitas ferramentas que podem aliviar um pouco dessa pressão
que é comum do trabalho, que é agilizar um pouco da rotina do dia a dia do profissional. E para a gente concluir a conversa nossa, que mensagem você gostaria de deixar para todos os engenheiros aí que talvez estejam enfrentando dificuldades psicológicas, alguma coisa nesse sentido? Eu queria falar para quem está enfrentando e até para quem não está enfrentando, né? Para os engenheiros que estão aqui nos escutando, os engenheiros, as engenheiras, de quem está aqui escutando a gente, dessa permissão, desse autocuidado, né? A terapia, ela está aqui muito na situação da prevenção, de que não tenha medo de se conhecer, não, de elaborar bem as suas questões, de que a partir do momento que a pessoa se conhece, se cuida, nossa qualidade de vida dela ganha demais. Então, essa permissão do autocuidado, é esse recado que para 2025, que já está batendo na porta aí, que uma das metas seja esse autocuidado, essa permissão do cuidado da saúde mental, que eu acredito que vai aliviar muito a vida de muita gente. Show de bola. Divane, muito obrigado pela sua participação, um prazer em te conhecer, viu? O prazer foi todo meu. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês aí, lembrando que esse podcast, né, o Assento a Pé, ele só acontece devido à parceria da Assento a Pé, que é a Associação Centro Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia, com o CREA de Minas Gerais, né? Então, fica esse apoio aí, essa ressalva, um agradecimento a essas duas entidades aí. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.